Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um ciclo vicioso, onde o cansaço do dia anterior se arrasta para o próximo e a insônia da noite passada sabota sua energia para hoje? Se a resposta for sim, e você já passou dos 45 anos, prepare-se, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar radicalmente a forma como você enxerga sua saúde e seu bem-estar. Não estou falando de dietas milagrosas ou de exercícios exaustivos. Estou falando de uma conexão invisível, mas poderosa, entre três pilares da sua vida que, quando desequilibrados, podem roubar sua vitalidade: o jejum, o cortisol e o sono ruim. E o mais surpreendente é que quase ninguém explica essa relação de forma clara. Mas o Nexus Saúde está aqui para desvendar esse mistério para você. E se você quer desvendar outros mistérios do seu corpo e aprender a viver com mais autonomia e qualidade de vida, já sabe. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar com uma cena que talvez você conheça bem. É uma terça-feira, 6 da manhã. Seu despertador toca. Você abre os olhos, mas não sente que realmente dormiu. A sensação é de que o corpo está pesado, a mente nebulosa. Você se levanta, arrasta-se para a cozinha, prepara o café, mas a xícara parece não fazer efeito. O dia mal começou e você já está exausto. Essa exaustão não é apenas física, é mental. A memória falha, a concentração se esvai e a irritabilidade se instala como uma nuvem cinzenta sobre sua cabeça. Ao longo do dia, você sente picos de fome, mesmo tendo comido. Você tenta se concentrar no trabalho, mas a mente divaga. À noite, quando finalmente se deita, o sono não vem. Sua mente começa a repassar os problemas do dia, as preocupações com o futuro. Horas se passam e você continua olhando para o teto. De repente, o sol começa a raiar e o ciclo se repete. Essa é a realidade de milhões de brasileiros acima dos 45 anos. E é uma realidade que o Nexus Saúde quer te ajudar a mudar. O que está acontecendo por trás dessa cortina de cansaço e insônia? A resposta está em uma orquestra complexa de hormônios, e o maestro dessa orquestra é o cortisol. Mas antes de mergulharmos no cortisol, vamos entender o papel do jejum e do sono. Você já ouviu falar muito sobre os benefícios do jejum intermitente, certo? Perda de peso, melhora da sensibilidade à insulina, longevidade. E muitos desses benefícios são reais. No entanto, o que muitos não contam é que o jejum, quando mal aplicado ou em um corpo já estressado, pode se tornar um vilão silencioso, especialmente para quem já passou dos 45. Imagine que seu corpo é uma casa. Durante o dia, essa casa está em plena atividade. As luzes acesas, os moradores trabalhando, a máquina de lavar funcionando. À noite, essa casa precisa de repouso. As luzes se apagam, os moradores dormem e o corpo começa um processo de reparo e limpeza. É durante o sono que ele recupera suas energias, conserta as células danificadas e organiza as memórias. Mas e se, no meio da noite, um alarme disparar? E se, em vez de repousar, a casa ficar em estado de alerta? É isso que o cortisol faz. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Ele é vital para a nossa sobrevivência. Em situações de perigo, ele nos prepara para lutar ou fugir, aumentando a glicose no sangue, elevando a pressão arterial e suprimindo funções não essenciais como a digestão e o sistema imunológico. É como um vigia da casa que, em caso de invasão, acende todas as luzes e grita para acordar todo mundo. O problema é quando esse vigia não sabe a hora de descansar. Normalmente, os níveis de cortisol são mais altos pela manhã, para nos dar um impulso de energia para começar o dia, e diminuem gradualmente ao longo do dia, atingindo seu ponto mais baixo à noite, preparando o corpo para o sono.
Isso é o que chamamos de ritmo circadiano do cortisol. É um ciclo natural e saudável. Mas o que acontece quando esse ciclo está desregulado? É aí que a conexão com o jejum e o sono ruim se torna crucial. Vamos falar do sono em 3 passos, como prometemos. Primeiro, o que deveria acontecer durante a noite. Quando você se deita para dormir, seu corpo entra em um estado de relaxamento profundo. A temperatura corporal cai, a frequência cardíaca diminui e a respiração se torna mais lenta e profunda. Seu cérebro começa a passar por diferentes estágios do sono, desde o sono leve até o sono profundo e o sono REM, onde ocorrem os sonhos mais vívidos. Durante o sono profundo, que é a fase mais restauradora, o corpo libera hormônios de crescimento, repara tecidos, consolida memórias e limpa toxinas cerebrais. É como se a equipe de manutenção da sua casa entrasse em ação, consertando tudo o que foi desgastado durante o dia. Esse processo é essencial para que você acorde renovado, com energia e clareza mental. A melatonina, o hormônio do sono, é a grande estrela desse show noturno, sinalizando ao corpo que é hora de desacelerar e descansar. Agora, o segundo passo. Como o cortisol interfere nesse processo, usando a metáfora do vigia que não dorme. Imagine que seu corpo é uma casa. O vigia dessa casa é o cortisol. Ele é responsável por manter a casa segura e pronta para qualquer emergência. Durante o dia, é natural que o vigia esteja atento, andando pelos cômodos, verificando as portas e janelas. Mas à noite, quando todos os moradores estão dormindo, o vigia deveria descansar. Ele deveria diminuir o ritmo, se sentar em sua cadeira e talvez até cochilar um pouco, permitindo que a casa entre em um estado de total tranquilidade. No entanto, se o vigia está estressado, ansioso ou se sente ameaçado, ele não consegue dormir. Ele fica em constante alerta, acendendo e apagando as luzes, fazendo barulho e impedindo que os moradores descansem profundamente. Ele mantém os outros hormônios, como a melatonina, em segundo plano, não permitindo que eles façam seu trabalho de relaxamento e reparo. Esse é o cortisol em excesso à noite. Em vez de diminuir seus níveis para permitir que a melatonina assuma o controle e induza o sono, ele permanece elevado. Por que isso acontece? Diversos fatores podem contribuir, mas um dos principais é o estresse crônico. E aqui entra a conexão com o jejum. Para muitas pessoas acima dos 45, o corpo já está sob um estresse metabólico maior. As flutuações hormonais, a resistência à insulina e a inflamação crônica já são desafios. Quando adicionamos um jejum prolongado, sem a devida adaptação ou em um corpo já exaurido, o corpo pode interpretar essa falta de alimento como uma situação de estresse. O que ele faz? Libera mais cortisol para mobilizar as reservas de energia. Se isso acontece repetidamente, especialmente à noite, o vigia da casa, o cortisol, não consegue se desligar. Ele continua em alerta, mesmo quando deveria estar em repouso. O resultado dessa interferência é o terceiro passo. O que isso causa no dia seguinte? Se o vigia não dormiu bem e os moradores da casa foram constantemente perturbados durante a noite, o que acontece no dia seguinte? A casa está uma bagunça. Os moradores estão irritados, cansados, com dificuldade de concentração. É exatamente isso que acontece com você. O sono não reparador, causado pelo cortisol elevado, leva a uma cascata de problemas. Primeiro, a fadiga crônica. Você acorda cansado e essa sensação se arrasta pelo dia. Segundo, a dificuldade de concentração e a falha de memória. Seu cérebro não teve tempo de limpar a lixeira e organizar as informações, tornando difícil focar nas tarefas. Terceiro, o aumento da irritabilidade e do mau humor. A privação de sono afeta diretamente as áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional. Quarto, a fome desregulada.
O sono ruim afeta os hormônios da fome e da saciedade, como a leptina e a grelina. Você pode sentir mais fome e ter mais desejo por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, o que pode levar ao ganho de peso e dificultar ainda mais o controle glicêmico. Quinto, a queda da imunidade. O sono é crucial para o bom funcionamento do sistema imunológico. Sem sono adequado, você fica mais suscetível a doenças. Sexto, o risco de doenças crônicas. A longo prazo, a privação de sono e o cortisol crônico elevado estão associados a um risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e até mesmo problemas neurológicos. Então você percebeu a teia intrincada que se forma? O jejum, que deveria ser uma ferramenta de saúde, pode, em alguns casos, elevar o cortisol. O cortisol elevado, por sua vez, interfere diretamente na qualidade do seu sono, mantendo seu corpo em estado de alerta. E o sono ruim, por sua vez, perpetua o ciclo de fadiga, fome desregulada e estresse, tornando ainda mais difícil para o corpo se recuperar e para você ter um dia produtivo e feliz. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Mas como saber se você está nesse ciclo? Preste atenção aos sinais. Você acorda cansado mesmo depois de dormir por 7, 8 horas? Sente-se exausto no meio do dia, mesmo sem muito esforço físico? Tem dificuldade para pegar no sono ou acorda várias vezes durante a noite? Sente-se ansioso ou irritado com mais frequência? Tem desejos incontroláveis por doces ou carboidratos? Se você respondeu sim à maioria dessas perguntas, é provável que seu cortisol noturno esteja elevado e esteja sabotando seu sono. Agora, a boa notícia é que você não está condenado a viver nesse ciclo. Existem estratégias simples e eficazes para reverter essa situação e retomar o controle da sua saúde. E o melhor de tudo é que elas não envolvem medicamentos complexos ou mudanças drásticas na sua rotina, mas sim ajustes inteligentes e conscientes. A primeira estratégia é a moderação e personalização do jejum. Se você já pratica jejum intermitente e sente que ele está contribuindo para sua insônia ou estresse, talvez seja hora de reavaliar. Para pessoas acima dos 45, especialmente mulheres na menopausa ou homens com níveis de estresse elevados, jejuns muito longos podem ser contraproducentes. Em vez de um jejum de 16 horas ou mais, tente começar com janelas menores, como 12 ou 10 horas. O importante é escutar seu corpo. Se você acorda no meio da noite com fome ou sentindo-se agitado, isso pode ser um sinal de que o jejum está elevando seu cortisol noturno. Priorize uma alimentação nutritiva e equilibrada durante sua janela de alimentação, com proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, para garantir que seu corpo tenha os nutrientes necessários e não entre em modo de fome durante a noite. A segunda estratégia foca no gerenciamento do estresse durante o dia. Lembre-se, o cortisol é o hormônio do estresse. Se você passa o dia todo estressado, correndo contra o tempo, com a mente cheia de preocupações, é natural que o vigia da casa, o cortisol, permaneça em alerta. Encontre formas eficazes de descompressão. Pode ser uma caminhada leve no parque, meditação, yoga, ouvir música relaxante, ler um livro ou passar tempo com pessoas queridas. O importante é reservar momentos para desligar o modo de alerta e permitir que seu corpo e mente relaxem. A respiração profunda, por exemplo, é uma ferramenta poderosa e gratuita. Apenas alguns minutos de respiração diafragmática podem reduzir significativamente os níveis de cortisol. A terceira estratégia é a otimização do seu ambiente de sono. Seu quarto deve ser um santuário para o sono. Escuro, silencioso e fresco. Qualquer luz, por menor que seja, pode atrapalhar a produção de melatonina. Use cortinas blackout. Retire eletrônicos do quarto e garanta que a temperatura esteja confortável, entre 18 e 20 graus Celsius.
Evite telas de celular, tablet e computador, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por esses aparelhos suprime a melatonina e engana seu cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. Em vez disso, leia um livro físico, ouça um podcast relaxante ou tome um banho morno. A quarta estratégia envolve a alimentação consciente antes de dormir. Evite refeições pesadas e ricas em gordura muito perto da hora de deitar, pois elas podem dificultar a digestão e atrapalhar o sono. O álcool, embora possa parecer que relaxa no início, na verdade fragmenta o sono e o torna menos reparador. A cafeína, mesmo tomada à tarde, pode permanecer no seu sistema por horas e afetar seu sono. Prefira um chá de ervas calmantes, como camomila ou melissa, se sentir necessidade de beber algo antes de dormir. E atenção aos alimentos ricos em triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina e melatonina. Alimentos como banana, aveia, leite morno e sementes de abóbora podem ser aliados para um sono tranquilo. A quinta estratégia é a rotina de sono consistente. Seu corpo adora a rotina. Tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Isso ajuda a regular seu ritmo circadiano e a treinar seu corpo para saber quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Se você variar muito seus horários, é como se o vigia da casa ficasse confuso, sem saber quando deve estar em alerta e quando deve descansar. A sexta e última estratégia é a incorporação de atividade física regular, mas no tempo certo. O exercício físico é excelente para reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. No entanto, exercícios muito intensos ou muito perto da hora de dormir podem ter o efeito contrário, elevando o cortisol e dificultando o relaxamento. Tente programar seus treinos para amanhã ou para o início da tarde. Uma caminhada leve no final da tarde, por outro lado, pode ser muito benéfica para ajudar a baixar os níveis de estresse e preparar o corpo para o descanso. Essas estratégias não são receitas mágicas, mas ferramentas poderosas que, quando aplicadas com consistência e atenção, podem transformar sua relação com o sono e com a energia. Lembre-se, o objetivo não é eliminar o cortisol, pois ele é essencial. O objetivo é restaurar o equilíbrio, permitindo que o vigia da sua casa saiba a hora de descansar e que os processos de reparo e recuperação aconteçam sem interrupções. Você pode estar se perguntando, mas eu já tentei de tudo e nada funciona. É importante entender que cada corpo é único. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O mais importante é começar a observar os sinais que seu corpo está te dando. Se você sente que o jejum está te deixando mais ansioso ou com o sono pior, não hesite em ajustá-lo. Se o estresse está sufocando sua vida, busque formas de gerenciá-lo. Se seu quarto não é um santuário do sono, transforme-o. Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. E lembre-se, o envelhecimento não precisa ser sinônimo de cansaço e insônia. Com as informações corretas e as atitudes certas, você pode envelhecer com autonomia, consciência e, o mais importante, com muita qualidade de vida. O Nexus Saúde está aqui para te dar as ferramentas para que você possa tomar decisões informadas sobre sua saúde. Então, da próxima vez que você se sentir exausto, sem energia ou olhando para o teto durante a noite, lembre-se da conexão oculta entre o jejum, o cortisol e o sono ruim. Lembre-se do vigia da casa que precisa aprender a descansar. E o mais importante, lembre-se que você tem o poder de mudar essa realidade. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com sua saúde e quer viver melhor. E isso é exatamente o que o Nexus Saúde busca promover. Não se trata de uma dieta da moda ou de uma pílula mágica. Trata-se de entender seu corpo, decifrar seus sinais e tomar as rédeas da sua própria saúde.
E se você quer continuar recebendo informações valiosas como essa, que te ajudam a entender seu corpo depois dos 45 e a viver com mais energia e qualidade, não espere. Clique agora no botão de se inscrever, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário abaixo compartilhando suas experiências. Você já sentiu essa conexão entre jejum, cortisol e sono? Quais estratégias você usa para melhorar seu sono e gerenciar o estresse? Sua história pode ajudar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam desvendar esse segredo. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e consciente. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo do Nexus Saúde. Olá novamente. Que bom ter você aqui conosco. No último vídeo, desvendamos um elo crucial entre o jejum intermitente, o cortisol e a qualidade do seu sono, especialmente depois dos 45 anos. Falamos do vigia da casa, lembram? Aquele cortisol que, quando desregulado, pode virar um verdadeiro sabotador do seu descanso. Mas a nossa conversa não para por aí. Hoje, quero aprofundar ainda mais nesse tema, explorando os porquês. E o mais importante, os comos, para você retomar o controle. Vamos começar entendendo o cortisol em sua essência. Ele não é o vilão da história, muito pelo contrário. O cortisol é um hormônio vital, produzido pelas suas glândulas suprarrenais, que desempenham um papel fundamental em quase todas as funções do seu corpo. Pense nele como o maestro de uma orquestra complexa de hormônios. Ele regula seu metabolismo, sua resposta inflamatória, sua pressão arterial e, claro, seu ciclo de sono-vigília. Em condições normais, o cortisol tem um ritmo circadiano bem definido. Ele se eleva pela manhã para te dar energia e te ajudar a acordar, e diminui gradualmente ao longo do dia, atingindo seus níveis mais baixos à noite, preparando você para o sono. Esse é o ritmo saudável, o ritmo que te mantém em equilíbrio. O problema surge quando esse ritmo é quebrado, e é aqui que o jejum intermitente, se mal aplicado, e o estresse crônico entram em cena como desreguladores potentes. Para muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos, o corpo já tem uma tendência natural a produzir mais cortisol durante a noite e menos pela manhã, invertendo esse padrão saudável. Isso já é um desafio. Agora, adicione a isso um jejum prolongado feito de forma inadequada, por exemplo, prolongando demais o período de jejum ou jejuando em horários que não se alinham com seu ritmo biológico. E você pode estar enviando sinais de estresse para o seu corpo. Imagine que você está jejuando por 16 ou 18 horas e sua refeição de quebra de jejum é muito tarde ou muito cedo. Para algumas pessoas, essa restrição alimentar prolongada ou a tentativa de pular refeições importantes pode ser interpretada pelo corpo como uma situação de escassez, de ameaça. O que acontece? Suas glândulas suprarrenais, em um esforço para manter você funcionando e com energia, liberam mais cortisol. Isso pode ser benéfico em um curto prazo, mas se torna crônico, se torna um problema, especialmente se esse pico de cortisol ocorre no final da tarde ou à noite, quando ele deveria estar caindo. Você já deve ter ouvido falar que o jejum intermitente é ótimo para a saúde e para o emagrecimento, e ele realmente pode ser, mas a chave está na individualização. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todos. O que funciona para seu vizinho de 20 anos, que tem um metabolismo diferente e menos histórico de estresse, pode não funcionar para você, que está nos seus 50, talvez lidando com mais desafios hormonais e um nível de estresse acumulado. Vamos a um exemplo prático. Maria, 52 anos, executiva. Ela ouviu falar do jejum 16/8 e decidiu experimentá-lo. Sua janela de alimentação era das 14 horas às 22 horas.
Ela pulava o café da manhã e o almoço, e sua primeira refeição era um grande prato de massa às 2 da tarde, seguida de um jantar pesado às 9 da noite. Nos primeiros dias, ela sentiu um pouco de energia, mas logo começou a notar que estava mais irritada, com dificuldade para se concentrar. E o pior, acordava várias vezes durante a noite, sentindo o coração acelerado. Ela estava exausta, mas não conseguia dormir. O que estava acontecendo com a Maria? Ao pular o café da manhã, ela estava privando seu corpo de nutrientes no momento em que ele mais precisava de energia para iniciar o dia. O corpo dela, já estressado pela pressão do trabalho, interpretou essa falta de alimento como mais um fator estressor, elevando o cortisol matinal ainda mais. E ao fazer sua última refeição tão tarde, e uma refeição pesada, ela estava forçando seu sistema digestório a trabalhar intensamente quando ele deveria estar desacelerando para o sono. Isso, somado ao cortisol já elevado, criava um ambiente perfeito para a insônia. O corpo dela estava em modo de luta ou fuga quando deveria estar em descanso e digestão. Então, como podemos reverter isso? A primeira dica é fundamental: escute seu corpo. Se o jejum intermitente está te deixando ansioso, irritado, com tremores ou principalmente piorando seu sono, é um sinal claro de que algo não está certo. Não force a barra. O objetivo do jejum é trazer benefícios, não mais estresse. Uma das estratégias mais eficazes para modular o cortisol e melhorar o sono é ajustar a janela de alimentação. Para muitas pessoas com desregulação de cortisol e problemas de sono, especialmente mulheres na menopausa ou perimenopausa, uma janela de alimentação mais cedo, que termina por volta das 18 horas ou 19 horas, pode ser muito mais benéfica. Isso dá tempo suficiente para o corpo digerir os alimentos antes de você ir para a cama e permite que os níveis de insulina e cortisol diminuam naturalmente, preparando o terreno para um sono reparador. Além disso, a qualidade das suas refeições é tão importante quanto o horário. Não adianta jejuar e depois quebrar o jejum com alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins. Isso só vai gerar um pico de glicose e insulina, seguido de uma queda brusca, que também pode ser interpretada como estresse pelo seu corpo, elevando o cortisol novamente. Foque em alimentos integrais, ricos em fibras, proteínas de boa qualidade e gorduras saudáveis. Pense em vegetais folhosos, frutas com baixo índice glicêmico, ovos, peixe, carne magra, abacate, nozes. Esses alimentos fornecem os nutrientes que seu corpo precisa para funcionar bem e para produzir os hormônios do sono, como a melatonina, de forma eficiente. E o estresse crônico, ele é um dos maiores vilões do cortisol desregulado. Vivemos em uma sociedade que nos empurra para um estado constante de alerta. Prazos apertados, trânsito, preocupações financeiras, problemas familiares, tudo isso mantém nosso sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, constantemente ativado. E adivinhe quem é o hormônio principal desse sistema? Exatamente, o cortisol. Não podemos eliminar o estresse da nossa vida por completo, mas podemos aprender a gerenciá-lo. E isso não é um luxo, é uma necessidade para a sua saúde e para o seu sono. Práticas como a meditação, a atenção plena, mindfulness, o yoga, a respiração profunda, ou mesmo um simples passeio na natureza, podem fazer maravilhas para modular o cortisol. Dedique 10 a 15 minutos do seu dia para alguma dessas atividades. Você não precisa ser um mestre zen. Apenas sente-se em silêncio por alguns minutos. Preste atenção à sua respiração. Isso já é um começo poderoso. Outro ponto crucial é a higiene do sono. Não subestime o poder de um ambiente propício para o descanso. Seu quarto deve ser um santuário.
escuro, silencioso e fresco. Elimine todas as fontes de luz, incluindo aquela pequena luz do carregador de celular. Desligue telas, celular, tablet, computador, TV, pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul emitida por esses dispositivos suprime a produção de melatonina, o hormônio do sono, e sinaliza para o seu corpo que ainda é dia, bagunçando seu ritmo circadiano e, consequentemente, elevando o cortisol noturno. Considere também a importância da atividade física regular. O exercício é um poderoso modulador de estresse e um grande aliado do sono. Mas atenção, o horário é fundamental. Exercícios intensos muito perto da hora de dormir podem ter o efeito contrário, elevando a temperatura corporal e o cortisol, dificultando o sono. Prefira exercitar-se pela manhã ou no início da tarde. Uma caminhada leve no final do dia, no entanto, pode ser relaxante e benéfica. E não podemos esquecer da hidratação e de alguns nutrientes específicos. A desidratação, mesmo que leve, pode ser um estressor para o corpo, impactando o cortisol. Beba água suficiente ao longo do dia, mas evite grandes quantidades antes de dormir para não ter que se levantar várias vezes. E nutrientes como o magnésio, a vitamina B6 e o triptofano são precursores de neurotransmissores importantes para o sono, como a serotonina e a melatonina. Alimentos como folhas verdes escuras, abacate, sementes oleaginosas, banana e ovos são ótimas fontes. Em alguns casos, a suplementação pode ser considerada, mas sempre com orientação de um profissional de saúde. Lembre-se da história da Maria. Com algumas adaptações, ela conseguiu transformar sua realidade. Ela ajustou sua janela de alimentação para terminar mais cedo, incluindo um café da manhã nutritivo e um almoço balanceado. Começou a fazer caminhadas diárias no parque e dedicou 15 minutos à meditação antes de dormir. O resultado? Em poucas semanas, ela notou uma melhora significativa no seu humor, na sua energia e, o mais importante, ela voltou a ter noites de sono reparador. Seu vigia da casa aprendeu a descansar. A mensagem final é de empoderamento. Você não está condenado a uma vida de cansaço e insônia só porque está envelhecendo. O envelhecimento é um processo natural, mas a forma como você o vivencia está em suas mãos. Pequenas mudanças, feitas de forma consciente e consistente, podem ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. O Nexo Saúde está aqui para te guiar nessa jornada, oferecendo informações baseadas em ciência e estratégias práticas. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de entender seu corpo, suas necessidades únicas e de construir um estilo de vida que te apoie. Se você se identificou com esse conteúdo, se sente que a conexão entre jejum, cortisol e sono é algo que impacta sua vida, eu te convido a dar o próximo passo. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com quem você ama. Juntos, podemos desmistificar o envelhecimento e construir uma comunidade mais saudável e vibrante. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo do Nexo Saúde, onde vamos explorar mais segredos para uma vida plena e com energia.